13 horas e 11 minutos, 1 hora e 11 minutos, está começando o Jornal da Difusora na sua primeira edição, agradecendo sempre o carinho da audiência, você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão, comigo, Eduardo Ericeira, acompanhando aqui na bancada com o John Coutrin, também Geisel Marques, daqui a pouquinho, esse giro, os bastidores da política, que você já sabe, essa resenha de todo o início de tarde aqui na TV Difusora, sempre agradecendo aqui em nome de toda a equipe, eu, John, Geisel e também toda a equipe do Sistema Difusora de Comunicação, o carinho da sua audiência, tá ok? Vamos embora que hoje é sexta-feira, né? Você que ficou aí com a gente toda semana, de segunda a sexta-feira, ligadinho aqui a partir das 13h10, por conta do horário eleitoral, né? Depois do hora D, tem um horário eleitoral, às 13h10, começando esta edição aqui do Jornal da Difusora, na sua primeira edição de sexta-feira. E você que ficou acompanhando a gente durante toda a semana, de segunda a sexta-feira, agradecendo aí o carinho da audiência, em nome de toda a equipe do Sistema Difusora de Comunicação. E na edição de hoje você vai saber aqui no JD1 quais bairros de São Luís, qual o bairro de São Luís, na verdade, mas a gente também vai falar de outros bairros, mas qual o bairro de São Luís que deu maior votação para Lula e Bolsonaro no primeiro turno? Em Pedrinhas, foi Rosiana Sarney quem teve maior votação para o cargo de deputada. Vereador Paulo Vitor, futuro presidente da Câmara de São Luís, disse que não pretende mais ser candidato à reeleição. E ainda a possibilidade de instalação da CPI da telefonia aqui no estado do Maranhão. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora, primeira edição, que já está no ar. Treze horas e 13 minutos, você pode inclusive participar conosco, você que está nos acompanhando aí, em todo o estado do Maranhão, pode participar enviando aí seu recado, deixe sua mensagem, enfim, envie sua denúncia, apenas seu alô aí de onde você está falando, do local, do bairro aqui na capital São Luís, na região metropolitana, ou no município que você está nos acompanhando aí no interior do estado. Sua mensagem sempre é bem-vinda, está aí o telefone, por meio aí do WhatsApp, é o 991968622, o DDD é o 98, 991968622. Sua mensagem sempre é muito importante, essa interação que você mantém conosco, tá ok? Então, a gente fica aguardando aí sua mensagem, daqui a pouquinho tem alô para o pessoal que está acompanhando a gente, para os nossos queridos telespectadores aí em todo o estado do Maranhão, 991968622. A gente começa esta edição do Jornal da Difusora na sua primeira edição, falando aqui que alguns postos de combustíveis ainda não atualizaram a informação da alíquota de 18% na emissão dos cupons fiscais. Inclusive, nas redes sociais circularam aí mais recentemente, nesta semana passada também, alguns valores absurdos envolvendo a questão do ICMS. Isso tem gerado dúvidas, aos consumidores quanto à real aplicação e cobrança do ICMS aqui no estado. As informações ao vivo com o Ciro Mineiro, que tem detalhes a respeito deste assunto. O Ciro já está aqui conosco. Ciro, muito boa tarde a você. Que informações que você tem a respeito desta questão aí do ICMS? Olá, Eduardo, boa tarde a você, boa tarde ao Geisel, ao John e também quem acompanha o Jornal da Difusora na sua primeira edição. É isso bem que você falou, viu, Eduardo? Esse tipo de situação, essa informação equivocada tem gerado muita reclamação e muitas dúvidas também entre os consumidores. Mas olha só, a Secretaria de Estado da Fazenda, a Cefaz, reforça mais uma vez que as alíquotas do ICMS foram reduzidas para 18% por meio da Lei 11.792/2022, que é de julho desse ano. A tributação dos combustíveis é feita por meio da modalidade de substituição tributária. O ICMS é pago somente uma vez pelas refinarias de petróleo, que repassa esses valores para os preços dos produtos até o consumidor final. Portanto, o ICMS não é cobrado na venda ao consumidor final na bomba de combustíveis. Na nota fiscal eletrônica do consumidor enviado, aquele antigo cupom fiscal está exibido de forma errada o quanto de tributo o consumidor suportou ao longo de toda a cadeia de comercialização da gasolina. Uma obrigação determinada por uma lei federal, que dispõe sobre as medidas de esclarecimento ao consumidor. Essa lei determina que os documentos fiscais emitidos na venda ao consumidor de mercadorias e serviços em todo o território nacional deverá conter a informação do valor aproximado de tributos federais, estaduais e municipais cobrados na venda de mercadorias. Portanto, Eduardo, a informação exibida no cupom fiscal, que é de 30,5%, não corresponde às alíquotas cobradas, uma vez que a tributação é feita na venda das refinarias
para as distribuidoras. E é importante a gente destacar que, de acordo com esse texto, trata-se apenas de um equívoco no sistema dos postos de combustíveis. A Cefaz, né, a Secretaria de Estado da Fazenda, informa ainda que vai comunicar ao Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor no Maranhão, o PROCON, para que adote medidas visando coibir essa prática que causa dúvidas e contestações aos consumidores. O mais importante nisso tudo, Eduardo, é que a informação correta, né, chegue ao consumidor, exatamente para que não gere essas dúvidas, até mesmo revolta por parte dos consumidores que podem achar, né, que estão pagando bem mais caro do que poderiam pagar. Então é importante, acima de tudo, que esses sistemas, né, já que os postos alegam que esses sistemas ainda não estão atualizados, que isso seja atualizado exatamente para que essa informação possa chegar até o consumidor final. Todos nós, né, Eduardo, que abastecemos constantemente para ter uma vida, para a gente poder realizar os nossos compromissos acima de tudo. Os consumidores de modo geral. Voltamos com você, Eduardo, aí no estúdio, desejando uma excelente sexta-feira a todos que acompanham o Jornal da Difusora. Obrigado, Ciro. Pois é, transparência, né? Informação correta é um direito do consumidor, meu, seu, que está nos acompanhando, de qualquer consumidor, não em relação só ao combustível, mas qualquer produto. O consumidor tem direito de saber quanto é que ele está pagando de imposto, não só estadual, mas federal, enfim. E é um direito do consumidor. O PROCON, que realizou aí uma fiscalização, já poderia observar essa situação. E não é só 30,5% não, Ciro. São vários percentuais que são dados aí. O posto de combustível tem que se adequar até para informar da forma correta, como você falou. Obrigado, Ciro Mineiro. Uma ótima sexta-feira para você. Bom fim de semana. Nosso querido Ciro Mineiro participando aqui ao vivo conosco. Daqui a pouquinho a gente pode voltar a falar sobre esse assunto. Agora 1h18, porque a gente tem que ir direto agora à capital federal, porque a ministra do Tribunal Superior, teve uma ministra do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, que voltou atrás e suspendeu mais de 160 direitos de resposta do candidato Lula. As informações que tem ao vivo da capital federal de Brasília é Raniele Veloso. Raniele, boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. A ministra Maria Cláudia Buchianeri suspendeu ontem à noite a sua própria liminar e agora ela vai levar para o plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, é o presidente Alexandre de Moraes que escolhe a data que esse caso será julgado. A ministra aceitou os embargos do presidente Jair Bolsonaro. A defesa dele argumentou, portanto, ela aceitou e abriu um novo prazo de manifestação de 24 horas para que os candidatos apresentem ali as suas defesas. Essas 164 inserções poderiam representar até 1h30 reservada ao presidente Jair Bolsonaro até o dia 28 de outubro, a data final para a propaganda eleitoral. Lula, de acordo com a campanha, iria rebater as falas de Bolsonaro, que associa o candidato petista ao crime organizado e também que ele tinha sido o mais votado nos presídios. Informações que não tem como precisar. Agora é o plenário que vai decidir, a maioria dos ministros, mas o que a gente tem acompanhado até agora, Eduardo, de tendência é que esses direitos de resposta sejam concedidos, mas de uma forma proporcional, porque se esses 164 fossem de fato acatados, seriam ao total 184 inserções no horário reservado a Bolsonaro para Lula responder aos ataques. Eduardo. Pois é, Raniele, haja tempo na programação também para inserir 164 até 184, como você disse, inserções de direito de resposta, haja tempo na programação. Mas, Raniele, agora falando ainda sobre outro ministro, não da Justiça, mas do governo federal, o ministro Paulo Guedes, ele negou mudança no cálculo aí do salário mínimo, é isso? É isso, Eduardo, porque pegou mal, sobretudo aos políticos do Centrão, que tentam aconselhar o presidente Jair Bolsonaro. Não é a primeira vez que esse tema vem à tona e que já causou um desgaste no governo federal, porque desvincular, desindexar o orçamento e também o INPC, que é o índice usado pelo IBGE para calcular a inflação e é levado em conta na atualização do salário mínimo e também no pagamento de benefícios do INSS, como aposentadorias, seria negativo para o governo, porque esse vai ser o quarto ano, né? O próximo ano vai ser o quarto ano sem aumento real do salário mínimo, apenas com a correção da inflação. E as informações que circularam aqui em Brasília é que Paulo Guedes estaria estudando no Ministério da Economia um plano para retirar a inflação
nos cálculos do salário mínimo e da aposentadoria. Isso soou como negativo e o ministro disse que não pode alterar as regras do jogo durante o jogo e que esse tipo de informação é vista como manipulação eleitoral na tentativa de desgastar a imagem do candidato à reeleição. Paulo Guedes agora entrou para a campanha na reta final, mas entrou. Eduardo. Raniele, você tem informações também a respeito de alguma manifestação na verdade, tiveram autoridades políticas, né, que se manifestaram a respeito aí envolvendo a senadora Elisiane Gama, não é isso? Exato, ainda repercute aqui em Brasília e ontem à tarde, a gente teve a manifestação do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que defendeu a senadora Elisiane Gama após os ataques que ela vem sofrendo por declarar o seu apoio político no segundo turno ao candidato Lula. Começou pela Convenção Estadual das Igrejas Evangélicas da Assembleia de Deus do Maranhão, SEADEMA. Isso repercutiu nas redes e uma rede aqui no Congresso também, não só Rodrigo Pacheco, mas também outros senadores, como Alessandro Vieira, Leila do Vôlei, Paulo Rocha, se manifestaram a favor de Elisiane Gama. Aí na tela tem a manifestação do presidente Pacheco. Ele disse o seguinte: manifesto minha solidariedade à senadora Elisiane Gama, um exemplo de parlamentar e líder da bancada feminina no Senado Federal. Não se pode repudiar sua preferência política, pois é seu direito de tê-la e exercê-la. Democracia se faz com respeito à divergência e debate de ideias. Portanto, Rodrigo Pacheco, que já fez vários posicionamentos no mesmo sentido de defender as ideias diferentes e acolher também, conviver em sociedade. E o ex-presidente Lula, candidato que ela declarou apoio, também se manifestou nas redes sociais e disse que isso é reflexo do bolsonarismo. Olha só o que ele disse: os ataques contra a senadora Elisiane Gama após sua declaração de voto são inaceitáveis, reflexo da intolerância bolsonarista que tenta invadir o ambiente sagrado das igrejas evangélicas. Minha solidariedade à senadora e aos evangélicos que estão sofrendo pressão. Isso acontece também após o fato da senadora, a gente já estava falando isso há várias semanas, ajudar o ex-presidente Lula a redigir uma carta exatamente para o público evangélico, com quem a gente observa nas pesquisas, Lula não tem muitas intenções de voto. Bolsonaro, disparadamente, tem o apoio dessa classe. Obrigado, Raniele, pelas informações. Está aí a Raniele trazendo informações importantes da capital federal. Obrigado, Raniele. Boa sexta-feira e bom fim de semana a você. A Raniele estará de volta aqui no JD1 na segunda-feira, a partir da próxima semana. Só antes de a gente entrar nos assuntos aqui, eu vou começar aqui falando com o John e o Geisel. A gente já falou sobre esse assunto ontem aqui, envolvendo a senadora Elisiane, mas eu acho que um ponto importante também, essa manifestação, acho que é muito simbólica do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. É bom lembrar que recentemente ele esteve aqui, questão de respeito também, ele esteve aqui no velório do filho do senador Roberto Rocha, que é colega de Senado do Rodrigo Pacheco, e agora se manifestou favorável a Elisiane Gama. Claro que são assuntos totalmente diferentes, mas institucionalmente ele se mostra muito engajado, né? Muito respeitoso com os parlamentares que compõem a casa ali com ele. Geisel, boa tarde a você. Boa tarde, querido Eduardo Ariceira, John Coutrin. Boa tarde, pessoal de casa, acompanhando aí o nosso programa. Ontem, ao final do jornal, eu até destaquei que foram vários os políticos que manifestaram solidariedade à senadora Elisiane Gama e também alguns órgãos de imprensa. A gente vê um acirramento dos ânimos, né, nesta reta final de campanha e, evidentemente, que nós já fizemos os comentários necessários no dia de ontem em relação a esse posicionamento da SEADEMA e trouxemos aqui, inclusive, a informação de que, por exemplo, o pastor presidente da Assembleia de Deus declarou apoio ao Flávio Dino no primeiro turno e até apareceu no programa eleitoral do então candidato ao Senado. De modo que soa muito estranho esse tipo de manifestação da SEADEMA, porque me parece desproporcional. E até o pedido da senadora Elisiane Gama de que essa nota fosse retirada foi de uma humildade cristã e assim, de uma grandiosidade da senadora esse pedido. E que, se de fato for acatado, vai demonstrar também exatamente o princípio cristão da tolerância, do perdão por parte dos pastores que compõem a SEADEMA.
Diogo Trim, boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo, boa tarde, Gisele, boa tarde a todos. A gente viu, sim, essa solidariedade dos senadores, vários, né? Eu acompanhei ontem também, estava observando o Twitter e vi muito deles se solidarizando. O próprio Lula, né, também divulgou um Twitter se solidarizando com a Elisiane Gama. A gente observa o que o Rodrigo Pacheco, como você falou no começo, né, ele ao contrário do Lira, né, mas ele é muito mais próximo dos senadores nesse sentido, né, independente da questão política, se é do Bolsonaro, Lula, mas ele sempre sai em defesa dos colegas, né. O Rodrigo também, claro, ele é muito, você observa que o Rodrigo é muito na dele, não é? Ele é um cara muito diplomata, muito tranquilo, né? Não gosta de se envolver muito em polêmica, e a gente observa nessa manifestação dele. Ele esteve aqui, como você falou, com o Roberto Rocha, né? Nesse momento de dor que ele passa agora com a perda do filho, esteve aqui junto com outros senadores também, acompanhando aí dando forças para o Roberto Rocha. A própria Elisiane Gama também esteve. A Elisiane Gama também, exatamente, estava aqui. E o Everton também estava, né? Ontem a própria Elisiane Gama postou, né, essa questão da igreja, ela postou uma foto dos lados dos pais, né, do lado dos pais, da mãe dela, né, missionária, do pai que é pastor e ela que é integrante da Assembleia há muito tempo, ou seja, a família toda da Igreja Assembleia de Deus há muito tempo, né? O pai é pastor, inclusive, né? E se vê diante dessa situação, né? Pastor Newton Gama. Isso, exatamente. Se eu não me engano é de Rosário, não posso estar enganado, né? Mas acho que não sei se é de Rosário. Mas ele já é pastor há muito tempo, né? E a Elisiane Gama também cresceu na igreja, né? Ela mesmo falou que era professora da escola do EBD, da Escola Bíblica Dominical, né? E agora se encontra, né, nessa situação em relação à eleição nacional. O Inácio também, que é o marido da Elisiane, também postou um vídeo, né, também ali reforçando as mesmas teses que foram colocadas na carta pela Elisiane Gama. E a gente observa, né, Eduardo, também o próprio governador Flávio Dino também foi às redes sociais, dar força para a Elisiane, manifestar seu apoio, não é? Então a gente viu aí uma boa parte da classe política aí dando esse apoio para a Elisiane Gama. Eduardo, eu queria voltar a um assunto que a Raniele tocou, sim. que é em relação à decisão da questão dos direitos de resposta. Só rapidamente, só para finalizar sobre esse assunto, foi aquilo que a gente já debateu, resumindo, obviamente, a gente teve um debate grandioso ontem envolvendo esse tema. Boa parte do programa a gente debateu sobre essa questão envolvendo política, religião, enfim. Mas a questão do respeito, né? Fundamentalmente a questão do respeito, posicionamento religioso, posicionamento político, toda pessoa tem sua liberdade de escolha, não é isso? Mas pode continuar, Gisele. Pois não. Em relação à decisão, eu mandei uma imagem para o Tiago que eu queria só para o pessoal de casa comparar com a gente aqui a respeito da decisão inicial que tinha sido dada pela Justiça em questão de direito de resposta para o candidato Lula do PT, e que agora ela deu para trás, né? Só para fazer um comparativo de que se mantivesse a decisão dela, nós temos aí o total que teriam cada candidato de inserções até o último dia de campanha. O Lula, direito a 225, o Bolsonaro, direito a 225, o que seria por dia 25 inserções para cada uma daquelas inserções de 30 segundos. Com a decisão do direito de resposta, o Bolsonaro passaria a ter apenas 55 inserções até o fim da campanha. E o Lula, 395. Ou seja, contando a partir do dia 20, que era ontem, o Lula teria 25, vai subindo, Tiago. O Lula teria 25, o Bolsonaro 25. Aí, a partir deste dia, a partir de hoje, o Lula teria 46, o Bolsonaro 4. Depois 46, 4, 46, 4, 47, 3, 46, 4. Ou seja, a gente nota aí que haveria um desequilíbrio enorme, uma desproporcionalidade. Então, fez bem a ministra em recuar, até porque a gente sabe que nas decisões elas precisa ter razoabilidade. Isso. Não é razoável Essa é a palavra mesmo. que nos últimos dias de campanha um candidato tenha 395 inserções, mesmo que seja o direito de resposta. Não é possível que ele não consiga responder em poucas inserções e desde que o assunto não seja tocado novamente pelo outro candidato, já que foi considerado o direito de resposta. Mas não se pode admitir que, por exemplo,
haja uma desproporcionalidade até o fim da campanha, onde cada um teria direito a 225 inserções e transformar isso em 395 para o Lula e 55 para o Bolsonaro. Só lembrando que isso aí agora acabou, né? Acabou. Com essa decisão agora. Esses números aí são ainda baseados na decisão dela se estivesse valendo. Então, é só para as pessoas entenderem que, assim, ela viu o quanto isso não seria razoável, né? Transformar as inserções de televisão num desequilíbrio desse. Você vê durante um dia 46 inserções do Lula, 4 do Bolsonaro, 5 do Bolsonaro. Não seria razoável. Eu até brinquei que haja tempo para colocar isso também, né? Porque a programação. Mas isso não mudaria a questão do número de inserções. Não, mas aí seria porque colocado na programação, não é? Não, mas cada um não, é porque já está programado, Eduardo. Então, ok. Só que a maioria é desequilibrar. Só ia desequilibrar. Só algo importante que o Gisele trouxe aqui em relação a esse tema. A gente sabe o quanto a justiça vem sendo criticada, né? Ainda mais a justiça eleitoral. Uma decisão dessa que aí acaba colocando por baixo essa questão que o Gisele trouxe justamente aqui, o princípio da razoabilidade, respeitando isso e colocando o número de inserções iguais aí, respeitando nessa reta final de campanha, que tivesse mais tempo, mas respeitando aí, inclusive, o tempo de espaço para cada candidato. Tá aí, então, uma resposta, inclusive, da justiça eleitoral, que é tão condenada, tão criticada aí, de um lado e de outro, mas a gente sabe que alguns eleitores mais eufóricos, digamos assim, eles acabam criticando dia após dia, praticamente todo segundo, a justiça eleitoral, e a justiça tomando uma decisão dessa e respeitando essa questão do princípio da razoabilidade. Claro que direito de resposta, se o cara falar bobagem, tem que ser dado mesmo. Agora, como eu disse, 160 direitos de resposta, né? Foram 160 assuntos diferentes. Você está entendendo? Sim, sim. Porque se não foram 160 assuntos diferentes, dá-se o direito de resposta para cada assunto que foi tratado. Até porque ambos estão pedindo, né? Ambos estão pedindo, mas tem que ter, claro, tem que também ter discernimento, né, da quantidade de direitos que são dados. Inclusive, a gente percebe isso aí até em debate. Perfeito. Você já pensou se no debate de televisão o candidato, toda vez que pedisse direito de resposta, tivesse praticamente o candidato... Sobre o mesmo assunto? Sobre o mesmo assunto, ou todo fosse acatado, tem que ter mesmo uma assim, comissão. A partir do instante que ele ganha um direito de resposta, ele já respondeu... ele pediu 2 vezes um direito de resposta, um exemplo. Mas em 1 minuto que foi dado, ele conseguiu responder as 2 questões anteriores, acho até que fica desnecessário dar um segundo direito de resposta. Porque se deixar livre, né? O candidato sempre vai pedir todo o tempo o direito de resposta. Diogo Coutrinho, o governador Carlos Brandão, ele deu uma entrevista, né? Falou aí que os palanques, né, estão desmontados, o palanque está desmontado para a eleição desse ano e garante que aliados não serão desamparados na reforma, é isso? Sim, Uma possível reforma que vem acontecer, na verdade. Vai acontecer, na verdade, né? Essa reforma vai acontecer já. O Brandão vai dar uma cara própria ao governo dele, né? Vai colocar ali as pessoas que são mais próximos a ele, que ele entende. Muito provavelmente mais para o próximo ano já, né? Janeiro, fevereiro ali, que ele entende que deve ficar nas secretarias, né? Ou seja, um governo com a cara dele. E aí ele deu essa entrevista, né? E falava essa questão ele falava de palanques desarmados, né? Ele diz o seguinte aqui, né? Abre aspas, eu sempre digo que depois das eleições os palanques se desmontam. Agora sou governador de 7 milhões de maranhenses, vou receber todos os segmentos sociais, todas as entidades. Nossa parceria com todos os 217 municípios continua. Nosso governo é extremamente democrático. Em eleições é natural que haja disputa e o acirramento de ânimos. Mas no governo dele, né, no caso, não há espaço para ódio e perseguição. Governamos para o Maranhão, para melhorar a vida do povo, né? Disse aqui. E fala ainda, né, que nessa reforma ele não deixará os principais aliados ali desamparados, né? Assim, o que dá para perceber de cara no momento? Que algumas pessoas devem ficar, né? Conversando com algumas pessoas ali mais próximas ao entorno do governador Carlos Brandão, há um indicativo de que o Zé Reinaldo continue, de que o Luiz Fernando continue, não é? São 2 pessoas ali que devem continuar com o Brandão e até também o Murilo lá da SEAP, né? Administração Penitenciária. Outros nomes também cotados, pode ser que fiquem, né? O próprio Ted Lago no Porto, pode ser, mas ainda não está batido o martelo. Madeira, John, chefe da Casa Civil. Esse aí não falaram, né? Não me disseram. Homem forte também do governo. Não me falaram aí se Madeira vai ficar nesse cargo, né, da Casa Civil, nesse posto da Casa Civil. Mas tem ainda a questão do TED, né, e também do próprio Marcelos, lá da Fazenda, outra possibilidade de continuar. Mas o certo que me falaram foi Zé Reinaldo, né, e Luiz Fernando devem continuar no governo. As outras pastas o Brandão pode fazer algumas alterações. E também, como ele fala aqui de aliados,
deputados que não conseguiram se reeleger, aliados importantes em cidades, né, que fizeram campanha para o Brandão, que estiveram ali à frente, não conseguiram mandato, não conseguiram se reeleger, né, também devem ser encaixados no governo. É isso que o Brandão tem dito, não é? Em relação à questão do palanque desarmado, é importante, né? Ele já recebeu, inclusive, até, né, um sindicato que estava na campanha de outro candidato, não é? A FETAEMA, e também as cabedeiras de coco, já recebeu, mostrando aí, simbolizando que vai deixar o que ficou na campanha para trás, né? Agora é hora de governar, independente de questões políticas ou partidárias. Ele pontua isso, né, na sua fala. E também fala a questão de ódio, né, de rancor. A gente observa que o Brandão não tem esse estilo muito de ser rancoroso, vingativo, né, de ódio e vingança. Quem conhece o Brandão sabe que ele não é assim. Então ele deve manter essa marca no governo dele também, né, de diálogo, de aproximação, de estar sempre conversando, dialogando, né? Então foi isso mais ou menos que ele deixou em linhas gerais, nessa entrevista que ele deu, nas declarações também nas redes sociais, né? Então o Brandão simbolizou, sinalizando aí que pretende ter um governo com bastante conversa, bastante diálogo, não é? E respeitando também as diferenças e a oposição. Sobre essa questão de respeito à diferença, John, inclusive ele mencionou nessa mesma entrevista, ele falou, por exemplo, de deputados que a gente já trouxe aqui, que eram da base dele, como o André Fufuca, como o Pedro Lucas, que inclusive respeita a decisão deles de apoiar o Jair Bolsonaro, que não é o candidato que é apoiado aí pelo Carlos Brandão. Em relação a essa questão de mudança, isso já deve estar sendo discutido, obviamente, agora, essa questão de secretários, enfim, cargos ali já de segundo escalão, mas, claro, isso até o final do ano deve ser debatido entre os partidos aliados. Eu acho também que isso depende muito também, essa questão inclusive de deputados que acabaram não vencendo a eleição, depende muito da eleição federal, quem vai vencer, se vai ser o Lula ou o Bolsonaro. Então acho que essa movimentação também vai ganhar, essa roda vai ganhar mais força e mais giro, logo após também a decisão que vai decidir o presidente da República. Ele falou também ainda que 35 deputados, né, já procuraram ele para estabelecer, né, Não, diálogo, óbvio, isso né? está sendo debatido, óbvio, dos claro. 42, 35 já conversaram com ele, 35 deputados, inclusive quem não apoiou na campanha. Está sendo debatido entre os políticos e entre os partidos, obviamente. Geisel. O Brandão, ele demonstra aí uma característica muito diferente do Flávio Dino. Brandão. Muito diferente. Eu sempre disse aqui que, assim, todas as vezes que eu encontrei com o Brandão, ele sempre foi um cara bonachão. Né? Não lembra que a gente sempre comentava aqui? Sim. De tratar todo mundo bem e tal. E as palavras dele demonstram que justamente há grandiosidade no fazer político. Porque, ao contrário do antecessor, que buscou pisar, massacrar adversários, o Brandão dá uma demonstração de que pretende governar de forma bem diferente. E eu vejo nisso grandiosidade. E qualquer opositor precisa enxergar isso, porque oposição ou adversário não é inimigo. E o momento de que se passa a eleição, o correto é realmente se baixar as armas e governar, né? Que é o que o povo espera, que é o que todo mundo espera, na verdade. Né? Eleição é só daqui a 2 anos, mais uma vez, para as eleições municipais. A gente segue aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Agora vamos falar um pouquinho sobre essas eleições também, já o primeiro turno das eleições, porque a deputada federal eleita, né, ex-governadora Rosiana Sarney, ela foi a mais votada em Pedrinhas. Inclusive a gente tem um quadro aí, daqui a pouco a gente vai mostrar também, seguir, falando sobre essa questão de votação por bairros aqui em São Luís, mas coloca na tela... Tiago, a deputada federal eleita, né, ex-governadora Rosiana Sarney, ela foi mais votada. Coloca aqui para a gente nessa tela aqui, Tiago, para a gente poder analisar. Está aí, então, a Rosiana Sarney, que teve essa votação. Na verdade, essa votação aconteceu, não é isso, John? Você tem informação que aconteceu, que a gente disse que entre os presos, não é isso? Uhum. No Sim, Complexo sim. São Luís, não é isso? No Complexo São Luís, que é um direito, inclusive, que a gente vê muita gente criticando em relação a essa questão a voto nos presídios, enfim, isso em todo o país, como aconteceu aqui no estado do Maranhão, é um direito dos presos em votar, que isso se fique muito claro, eles têm todo o direito de poder votar, e aí esse quadro que a gente foi buscar, em que a Rosiana Sarney teve 17 votos dentro do complexo e ali mais abaixo outros deputados que também foram votados, que na verdade alguns não foram sequer eleitos, mas a ex-governadora Rosiana Sarney teve maioria disparada em relação a essa questão da votação, volto a dizer. Inclusive, a gente já debateu sobre esse tema, né, Gisele? Porque tem muita gente que critica o voto de uma pessoa que
que está privada de liberdade, isso. Mas que isso, obrigado pelo colocar aqui o termo, Geisel, mas que tem todo o direito de votar também, não é isso? Porque é o seguinte, vamos lá. E tem uma discussão nacional em torno disso também. Né? O que acontece é que existe um pensamento equivocado em relação às pessoas que estão privadas de liberdade e de chamar todo mundo de bandido. Nem todo mundo que comete um crime é bandido. É certo que todo bandido é criminoso. Mas eu me lembro de um caso muito emblemático aqui em São Luís, onde um empresário foi preso por uma questão de receptação. Ele tinha uma borracharia, uma empresa, uma borracharia. É importante lembrar esse caso. E ele foi preso por uma questão de receptação. Ele comprou alguns pneus que ele não sabia a origem, ele acabou sendo condenado por isso. E ele foi pagar pena dentro do presídio de Pedrinhas. Adivinha o que aconteceu com ele na primeira rebelião? Mataram ele. Eu pergunto a você, um cara desse era bandido ou ele apenas cometeu um crime? Inclusive, nem de forma dolosa. Você compreende? Então, você não pode transformar todo mundo que está dentro de uma prisão em bandido. Não é. E as pessoas, elas precisam, claro, pagar a sua pena, pagar pelo erro que cometeu, mas elas precisam ser ressocializadas e voltar ao seio da sociedade. Evidentemente que nem todos você vai conseguir 100% de recuperação, mas é um dever do Estado recuperar essas pessoas. E dentro da cadeia, elas têm direitos como cidadãos que continuam sendo direitos. Não, alguns direitos são privados, como, por exemplo, a própria liberdade, outros não. O sujeito tem direito de trabalhar, tem direito de estudar, tem direito a voto, e, inclusive, de acordo com o regime que a pessoa está cumprindo, ela tem direito até de sair da cadeia para trabalhar e voltar, de acordo com a progressão do regime. Mas, enfim, é só para que a gente ponha a luz nesse assunto, porque muita gente é ignorante a respeito desse tema. Qualquer um de nós está sujeito a cometer um crime, não significa que seja bandido. Você que gosta de linchar pessoas, de bater em pessoas na rua quando pega, que está por um pequeno furto ou alguma coisa, a partir daquele instante você também cometeu um crime de agressão, e que pode se transformar até numa lesão corporal grave e pode se transformar em morte, e você acaba se transformando em um assassino. Compreende o que eu quero dizer? Às vezes a pessoa se envolve num acidente de trânsito que, sem nem saber que aquela situação ali se transformaria num crime, seja ele doloso ou de dolo eventual, mas você vai passar a responder por aquele crime e, se for condenado, vai pagar a cadeia. Significa que você é bandido? A tua família vai estar te esperando do lado de fora. Você pagar a tua pena e voltar. Então, é importante ter muito equilíbrio ao analisar essas coisas. Nem todo criminoso, ou seja, aquela pessoa que comete um crime, é bandido. Agora, certamente que o bandido é aquele que escolhe o crime como modelo de vida. Só para reforçar isso aqui que o Geisel falou rapidamente, inclusive já fiz matéria de uma pessoa que chegou, e não foi só uma vez, uma pessoa que chegou a ser lixada porque atropelou uma pessoa, óbvio, lamentavelmente, uma situação lamentável, mas, enfim, ele não fez nada de errado, ele estava dirigindo, a pessoa foi atravessar num local inadequado, que não era nem uma faixa de pedestre, e a gente chama a atenção que o pedestre também, ele tem, claro, que ele, às vezes o veículo é imprudente e tudo, mas ele também tem sua responsabilidade de atravessar no local adequado. Enfim, eu fiz essa matéria, não foi só uma vez, algumas situações, ele acabou atropelando uma pessoa, e, claro que atropelar uma pessoa é algo errado, mas ele não estava embriagado, como chegaram a dizer, isso depois foi confirmado pela polícia, ele não estava em alta velocidade, ele atropelou a pessoa e ali chegou a ser lixado, enfim, foi violentado naquele momento, mas como o Geisel trouxe aqui, ele não era o bandido, ele não era criminoso, ele atropelou uma pessoa. Todos nós, claro, Deus nos livre de acontecer esse tipo de situação, mas todos nós estamos sujeitos. Se você está no trânsito, de repente acontecer, isso é só uma situação que pode ocorrer, tá ok? Só para complementar isso aqui, já o pensamento do Geisel Marques, tá ok? A gente segue aqui com o Jornal da Difusora, na sua primeira edição, então a gente tem que ter muita consciência, muita calma. Eu sei que às vezes tem situações que é difícil, mas a gente tem que ter consciência acima de tudo. Olha, agora eu tenho um recado especial para você que quer aproveitar essa grande oportunidade de morar na região que mais valoriza na Grande São Luís, o bairro Araçagi.
O condomínio Costa Araçagi vem trazendo para você a chance de morar em um condomínio clube com mais de 12 itens de área de lazer, bem pertinho da praia, com todo o conforto e comodidade para você e sua família. A Anne Ramos tem um recado para você. Olá, sou Anne Ramos, corretora da MR Imobiliária. Estou aqui com uma notícia maravilhosa para você. Já imaginou desfrutar da área de lazer junto com o seu filho? É isso que temos aqui no Costa Araçagi. Temos aqui um campo de futebol para você bater aquela pelada na quarta-feira ou então no sábado e juntamente com a sua família e os seus filhos. Tem o playground do lado e a churrasqueira. Nada mais justo do que compartilhar o final de semana em família. Olha, e para você que entrar em contato comigo pelo WhatsApp hoje, vai ter ITBI registro gratuito. Isso mesmo. Além disso, parcelamento facilitado junto à construtora. Então vem comigo, saia do aluguel, vem morar no Costa Araçagi. E sabe o que é o melhor de tudo? É que ele já está prontinho para morar e com entrada facilitada e condições especiais para você realizar seu sonho de morar bem. Quer saber mais? ITBI registro inteiramente grátis. Siga o Instagram, @costa.araçagi e agende sua visita agora mesmo pelo WhatsApp 98 DDD 991090335 ou então 991884845. Venha surpreender com todas as facilidades que a Franeri Tenda trazem para você. Para investir ou morar, o Costa Araçagi é o lugar. Olha, agora a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco as notícias do interior do estado. A gente volta já. Agora já estamos de volta aqui com o JD na sua primeira edição. Eu, Diogo Coutrin e Geisel Marques, daqui a pouquinho a gente vai gerar com mais informações para você. 1h51 agora, a gente vai direto a Caxias porque o Hemomar e o Hospital de Traumas lá da cidade de Caxias realizaram ontem uma campanha de coleta de sangue importante aí para renovar, né, os estoques de bolsas de sangue, né, Zé Carlos? Boa tarde a você. É isso mesmo, Eduardo. Boa tarde para você e boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Difusora em todo o Maranhão. A campanha é para reforçar o estoque de sangue do Hemomar, que atende a região toda. Segundo o núcleo do Hemomar local, o centro abastece mais de 40 municípios aqui da região. Só em Caxias são mais de 5 unidades hospitalares, né? Tem também as clínicas. E a gente conversou com o coordenador das transfusões sobre essa coleta realizada aqui no município. Vamos ouvir. Desde que o OHTO foi aberto, né, a gente está simplesmente atendendo a questão de cirurgias, né, nossa demanda maior. E toda cirurgia a gente sempre tem, né, uma solicitação no caso de bolsas de sangue, hemoconcentrados e tudo mais. E o Hemomar sempre tem essa parceria e esse atendimento para nós aqui. Todos os pacientes que chegam aqui na admissão, a nossa assistência social ela tem um acompanhamento com a família, né? E nessa orientação inicial elas já fazem o convite, né, para que eles possam fazer a doação aqui no Hemomar de Caxias. E a doação de sangue é bastante segura, né? As pessoas que vão doar passam por toda uma vistoria junto com a equipe do Hemomar de Caxias. Então é seguro para quem está doando e seguro também para quem vai receber esse sangue. E uma bolsa pode ajudar a salvar até 4 vidas. Bom final de semana para você, Eduardo. Obrigado, Zé Carlos. Importantíssima essa iniciativa em todo o estado do Maranhão, onde tem hemonúcleo, que a pessoa possa doar. É um gesto de amor, ajuda a salvar vidas e não custa nada a ninguém. Pessoa que for habilitada, tiver condições, é importante sim doar sangue. Obrigado, aí Zé Carlos, boa sexta-feira para você, bom fim de semana também. E olha, o Sistema Difusora Imperatriz promove ação de conscientização e prevenção ao câncer feminino. Além disso, o Outubro Rosa realizou o sorteio de prêmios e um dia de beleza às colaboradoras da emissora. É isso mesmo, Marcelo Júnior? Nada mal, né? Boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo Ericeira. Boa tarde para quem acompanha o nosso Jornal da Difusora. Sextou e hoje as colaboradoras aqui da nossa Difusora Sul participaram desse momento agradável. Momento também de cuidar da saúde e de auto-reafirmar o compromisso no combate contra o câncer feminino. Essa doença que infelizmente vem causando muitas mortes em todo o Brasil.
estão dentro da programação do Outubro Rosa. Amanhã aqui contou com palestras educativas, uma série de orientações, mas também ajudou no bem-estar, ajudou na autoestima das nossas amigas colaboradoras, com o embelezamento, também teve sorteio de prêmios, enfim, um momento muito agradável, reunindo as profissionais que integram a rádio, a TV e também o portal de notícias Difusora On. Bom, nós conversamos com as colegas que participaram do evento, além disso, as equipes de saúde que estiveram nesta ação do Outubro Rosa aqui na cidade de Imperatriz. Vamos conferir. Cada vez mais o índice está maior de resultados de câncer, né? Então, nós também nesse dia de hoje, nós não estamos só para a prevenção do câncer, nós também estamos tendo todo o cuidado, né, de prevenção, aferindo a pressão e tudo isso, né. Então, nós também vamos dar a mão a isso e dizemos que as mulheres, nós estamos juntas. E agradecer também a parceria, né, do SESI, que a gente, logo que a gente contatou o SESI, eles nos deram todo o apoio, né, estão aqui presentes com a gente. Nós estamos aqui em parceria, né, TV Difusora e SESI, fazendo esse circuito de saúde, né, muito bem aceito pelas colaboradoras do sistema. E não é só o SESI lá, o SESI vem até a empresa, né, nesse intuito de trazer algum tipo de informação, de conhecimento, de conscientização e promovendo a saúde dos colaboradores fora do nosso campo de trabalho, que é o SESI. Orientações muito importantes nesse mês que é dedicado à prevenção, aos cuidados dos riscos, né, do câncer. Então, medidas importantíssimas e hoje, então, a ação do Outubro Rosa aconteceu aqui no Sistema Difusora para todas as nossas colaboradoras. Para você, bom final de semana, Eduardo. Um abraço aos nossos telespectadores. Eu volto com você aí no estúdio do Jornal da Difusora. Conscientização importante, né, Marcelo? Obrigado, você também. Grande abraço, Marcelo, a todos aí da Difusora Sul, as colaboradoras, colaboradores também, a toda a população de Imperatriz e região. Agora, Imperatriz e Caxias, que seguem com sua programação local. A gente segue aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Você que está procurando venda, aluguel ou assistência para computadores e equipamentos para você ou para a sua empresa, está na hora de conhecer a Zion Informática. Com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada, na Zion Informática você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais, que com preços aí que cabem no seu bolso. Compre pelo site e receba em casa, frete grátis para toda a ilha. Isso mesmo, eu disse toda a ilha. Venha conferir em zioninformatica.com.br ou ainda pelo WhatsApp, é o 98-DDD 98428-4649. 98-DDD 98428-4649. A Zion Informática fica localizada na rua 9, quadra 14, número 49, no Quatraque 5. Zion Informática, a inovação da informática na sua cidade. 13 horas e 57 minutos agora, 1 hora e 57 minutos, agora aqui no JD1, os destaques dos municípios em foco com Jéssica Lima. Olá, boa tarde. Pensando em resolver o problema de água que atinge várias famílias pedreirenses, a prefeita de Pedreiras, Vanessa Maia, esteve reunida com o gerente regional da CAEMA e o coordenador de operação e manutenção. Nas tratativas, os representantes da CAEMA solicitaram à prefeita a doação de terrenos em pontos estratégicos da cidade para a construção de reservatórios para a resolução da distribuição de água. A gestora vai avaliar a possibilidade da doação dos terrenos para que a CAEMA possa construir essas bases de distribuição de água. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Então a Jéssica participando aqui do JD1, 1 hora e 58 minutos agora. Fiat Revemar tem um recado para você. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD.
Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem pra Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. Recadinho dado, e no próximo bloco, Paulo Vitor, futuro presidente da Câmara de São Luís, disse que não pretende mais ser candidato novamente a vereador aqui na capital. Esse e outros assuntos daqui a pouquinho, o intervalo é rápido, 1h59, quase 2 da tarde. Espera a gente que a gente volta já já. 2h02 agora, já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Daqui a pouco muito mais informações para você que nos acompanha aqui na tela da TV Difusora. 2h03 agora, um recado importante para você. Está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos? Não quer depender do SUS? Eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, precinho que cabe no seu bolso de verdade. Um sistema inovador que resolve seus problemas, somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar e ainda tem mais. Um exclusivo clube de desconto. Descontos de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aqui na tela que vamos te direcionar para mais informações. Olha, mas não esquece de trazer sua família junto, principalmente os nossos idosos. Conta para eles a novidade. Baixe nosso aplicativo, Dr. Home BR, é a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. E teve início ontem, aqui na capital São Luís, o processo de carga e lacre das urnas eletrônicas das zonas eleitorais que serão utilizadas no segundo turno das eleições. Neste galpão, 313 urnas estão sendo preparadas, recebendo informações sobre eleitores e candidatos. Após receberem os dados, os equipamentos são lacrados com as assinaturas dos juízes das respectivas zonas eleitorais para onde as urnas serão distribuídas. Aqui estão todas as urnas da primeira zona eleitoral aqui da capital que foram utilizadas no primeiro turno. Agora nós precisamos inserir na urna eletrônica as informações de segundo turno. Que informações são essas? Quais são os cargos que estão em disputa no segundo turno aqui no Maranhão? Nós temos só o cargo de presidente e vice-presidente. Quem são os candidatos que estão disputando esses cargos? A gente está inserindo essas duas informações na urna e a partir de então a urna vai estar pronta para o segundo turno. Os equipamentos ficarão armazenados aqui até a véspera da eleição, quando serão distribuídos. Aqui nós estamos fazendo a inserção desses dados e a lacração da urna. Os lacres de primeiro turno eles estão preservados, com exceção do lacre onde é inserido a mídia que vai fazer essa transferência de dados. Encerrado esse procedimento aqui, a urna continua armazenada aqui no depósito central e a partir do sábado elas vão ser distribuídas nos colégios para o dia da eleição. O segundo turno das eleições acontece no dia 30 de outubro. 2h05, claro, a gente sempre acompanhando também esse planejamento, né, envolvendo esse segundo turno das eleições, vai acontecer em todo o país, até porque tem segundo turno para eleição de presidente, aqui no Maranhão não é diferente, a gente torcendo, claro, para que seja pelo menos mais célere, né, apenas um voto aqui no estado do Maranhão, mas que isso se estenda para todo o país e a gente acompanhando esse planejamento do segundo turno das eleições, todo o país e aqui no Maranhão. Por falar em segundo turno das eleições para presidente, quem está disputando é o Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, e também o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo PT. A gente separou aqui um quadro, foi já divulgado os dados aqui, mas de forma mais minuciosa, envolvendo a questão dos votos aqui na capital, como em todo o estado do Maranhão. A gente falou, inclusive, da demora, teve gente votando na madrugada por conta das filas. Isso aconteceu em todo o país, aqui não foi diferente. Mas tá aí, ó, a gente verificou que na Cidade Operária, bairro aqui da capital, o Lula e o Bolsonaro, coincidentemente, foi o bairro, coincidentemente, que os dois tiveram maioria dos votos. O Lula teve 22.292 naquela área da Cidade Operária e o Bolsonaro, aí tem que Bolsonaro, mas é Bolsonaro, viu? Só corrigindo, 16.401 votos. No bairro do Renascença, o Bolsonaro teve 11.507 votos e o Lula teve 9.027.
No bairro do Centro, por exemplo, esse foi o segundo mais votado no caso do Bolsonaro. O primeiro foi Cidade Operária para os dois e o segundo mais votado do Bolsonaro foi no bairro do Renascença. No caso do Lula foi na região do Centro. Ele teve 14.003, logo depois Anjo da Guarda bem pertinho, 14.002 na área do Bacanga. John Coutrinho, o que a gente pode deduzir em relação a isso? Primeiro que a Cidade Operária é um grande colégio eleitoral, né? Porque deu a votação para os dois e a Cidade Operária é bem dividida em relação aos dois, eu acho que boa parte dos bairros aqui também. E o Renascença deu a maior parte dos votos, foi o segundo que mais deu voto para o Bolsonaro, uma distância um pouco maior ali para o Lula, e o Centro também, Centro e Anjo da Guarda, deu a segunda maior votação e terceira aí para o Lula. Traçando um diagnóstico como esse, dá para a gente perceber que a votação está melhor para um ou para outro, ou como na Cidade Operária, que a gente percebe que está bem dividido mesmo? Eduardo, é o seguinte, né, a gente faz a estratificação desses votos, né? A gente está até conversando aqui nos bastidores, a gente observa, no Renascença, São Francisco, já era esperada essa votação do Bolsonaro, né? Pela classe, né? Classe ali a mais alta. As pesquisas mostram, a nível nacional, que essas classes votam no Bolsonaro, né? Isso aí não é novidade para ninguém. Eu até falava para ti também que imaginava que o Lula tivesse uma votação muito boa na Itaquibacanga, não é? Que é uma região ali da classe D e E. O Anjo da Guarda foi o terceiro que mais deu voto para ele. Exatamente, que é o eleitorado ali do Lula, né? Então isso acaba se refletindo também não só a nível nacional, como aqui também nos bairros, não é? Aí você pega em seguida, né? Mas de certa forma, no resultado geral, o Lula ganhou, não é? Mas o Lula ganhou. Mas já observa que em determinadas regiões o Bolsonaro teve muito voto. Na Cidade Operária também me surpreendeu, né? Por exemplo, né? Você me surpreendeu aí. Ficou bem... O Lula ficou na frente, foi mais bem votado, mas a diferença não foi tão grande assim. Não foi tão grande, não é? É uma região que concentra muitos evangélicos. Também. Tem isso também, pode ser levado em conta, né? E... Assim, é uma situação... colégio eleitoral grande também aqui em São Luís. É uma situação da capital um pouquinho diferente do interior, né? Se você pegar o interior, o Lula teve 60%, 70% dos votos. Aqui em São Luís não, né? Foi um pouquinho menos. Foi menos, na verdade, a votação do Lula, né? O Bolsonaro, aqui em São Luís, ele teve 34%. E a média do Maranhão todinho foi 26%, né? Exatamente. Ou seja, quase 10%. 10 pontos percentuais a mais do que a média. Por exemplo, 8 pontos. Na capital, né? É uma 600 quantidade mil eleitores, substancial aí. Se eu não estou enganado, foi isso, 34%. Eu acho que até mas foi mais do que foi mais do que a média do estado. Do Maranhão, do estado. Foi mais. Isso eu verifiquei também. E aí acho que é importante, né, que os aliados de ambos os candidatos trabalharem na capital, não é? Porque o maior número de eleitores, não é? E para quem está trabalhando a favor do Lula, né, diminuir essa diferença do Bolsonaro, para quem está trabalhando para o Bolsonaro, é óbvio, né, tentar aumentar a vantagem dele aqui na capital. Em Imperatriz, por exemplo, que é o segundo colégio eleitoral, já lá o Bolsonaro foi muito bem, né? Você pega a votação, foi muito bem, não houve uma diferença equilibrada, pelo contrário. A votação do Bolsonaro foi bem maior do que a do Lula em Imperatriz, né? Lá é um pouquinho mais difícil mudar, não é? Mas aqui em São Luís dá para reverter, quem estiver apoiando aí a coordenação do Lula, não é? No interior é manter essa votação do Lula e para que o Maranhão consiga, né, aumentar essa vantagem, assim como os estados do Nordeste, segundo aí a estratégia da campanha do Lula. Que é ou manter ou aumentar essa vantagem para né, no caso ali do Sudeste, quando vinha os votos de São Paulo, ali do Rio de Janeiro, o Nordeste conseguir, né, aí equilibrar. Então, acho que aqui na capital é decisivo, né, é importante que as duas campanhas atuem, né, no sentido aí de tentar equilibrar um pouco mais esse jogo, não é? Mas a gente já imaginava essa votação, não na Cidade Operária, mas imaginava na região de Itaquibacanga, nessas áreas mais periféricas, o Lula tivesse uma votação melhor. Olha, é exatamente isso mesmo, viu? Estou acabando de confirmar aqui. São Luís, Bolsonaro teve 34,4% dos votos. Só a capital, né, José? Só capital. O que representa 210 mil votos. 34%. 34%. Isso. 210 mil votos dos 983 mil que ele teve em todo o Maranhão. Então, a média do Maranhão, né? O percentual do Maranhão foi 26%, 26,02%, e só em São Luís ele teve 34,4% dos votos da capital. Ou seja, 8 pontos a mais, né? E o Lula em São Luís... a média do Estado, né? A média do Estado foi 26, e só aqui em São Luís ele teve 34, né? Em São Luís, o Lula
teve 56,6% dos votos, né? Agora, vamos ver aqui, no por estado exemplo... foi 70, mas 70, mais de quase 70. Quase 70, quase. Pois quase é. 70, Vamos né? para 68, 68. Bora ver como é que foi Imperatriz, os Imperatriz, dois. isso. Imperatriz... Ó, Imperatriz, o Bolsonaro ganhou do Lula. Ganhou. Isso que eu falou aqui. Ele ganhou, ele deu 49,3% e o Lula 43,3%. Mas a diferença foi pequena, né? 6%. Né? Mas lá ele ganhou o Bolsonaro. Não, sim, né? óbvio. Mas o Bolsonaro teve lá 70.830 votos, o Lula teve 62.170. Eu só estou falando para essa questão de proporcionalidade. Claro, devia ser importante, segundo o maior colégio eleitoral, mas a diferença foi menor do que, por exemplo, aqui na capital São Luís, não é isso? O Lula terminou lá em primeiro lugar. Sim. O Lula não. Bolsonaro Imperatriz, né? Repetindo a votação da eleição anterior, né? Sim, ele sim. também ganhou Imperatriz, né? Se eu não me engano. Foi 3 cidades que ele ganhou, Bolsonaro, eu acho. Imperatriz, São Pedro dos Crentes e a Ceilândia, se não me engano. Ceilândia, né? Parece que é a Ceilândia. Imperatriz já se imaginava que ele ia ganhar 3. o Bolsonaro. Inclusive, lá em Imperatriz, até o Lula terminou na frente da Simone. Lembra que o Lula ficou atrás da Simone, né? Mas lá em Imperatriz, ele acabou na frente da Simone. E São Pedro dos Crentes, hein? Tu te lembra quanto foi? Não, São Pedro dos Crentes, Bolsonaro ganha também. Também ganha. Não, mas tu lembra o percentual corretamente, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só chamar o VT, daqui a pouco a gente volta já com esse percentual. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a resolução, a gente falou sobre esse assunto ontem, que acelera a retirada de fake news. Vamos acompanhar. As regras para o combate à desinformação foram aprovadas por unanimidade pelo plenário do TSE. Elas determinam que as empresas de mídias sociais terão 2 horas para retirar do ar os conteúdos falsos citados em decisões do tribunal. Antes, o prazo era de, no mínimo, 24 horas. Além disso, 48 horas antes do dia das eleições e 72 horas depois, o prazo de exclusão cai para 1 hora. Em caso de descumprimento, a multa pode variar entre 100 mil e 150 mil reais por hora. Caso as notícias falsas, alvos de decisão colegiada, sejam repostadas em outros canais, o presidente do TSE poderá determinar a exclusão destes conteúdos por conta própria. Verificando que aquele conteúdo, aquele vídeo, aquele áudio foi repetido, o mesmo conteúdo, não haverá necessidade de uma nova ação, de uma nova representação, de uma nova decisão judicial. A resolução ainda proíbe a monetização, o impulsionamento e a veiculação de propaganda política paga na internet entre 48 horas antes e 24 horas depois das eleições. Para o coordenador-geral da Academia Brasileira de Direito Político e Eleitoral, uma medida correta. O que a resolução fez foi, fazendo um diagnóstico de um quadro deplorável de disseminação de fake news, nas velocidades com as técnicas anunciadas, para evitar surpresa. Segundo o presidente do TSE, nestas eleições houve um crescimento de quase 1.700% no volume de denúncias enviadas às plataformas digitais, na comparação com 2018. E agora, nas campanhas de segundo turno, a proliferação de notícias falsas também aumentou. Não só de notícias fraudulentas, mas da agressividade dessas notícias, do discurso de ódio. 2 horas e 15 minutos. Só para atualizar, Geisel, quanto é que foi lá em São Pedro dos Crentes? A gente já verificou aqui. Foi 58% a 37%. Bolsonaro teve 2.065 votos e o Lula 1.317. É porque lá o colégio eleitoral é pequeno, né? Mas se for ver, o percentual foi grande, 58 a 37. Mas em comparação com a eleição anterior, o Bolsonaro teve, parece que em torno de 90% lá. Porque o Léo estava na campanha pesada lá. Agora ele não estava. Também era candidato ao governo. A gente segue aqui com o Jornal da Difusora na sua segunda edição. Falamos anteriormente, né? Paulo Vitor, o vereador Paulo Vitor, futuro presidente da Câmara Municipal de São Luís, anunciou que não tem mais a intenção de ser candidato a vereador de São Luís. Ele disse isso em uma entrevista. Gisele, mais ou menos aquilo que a gente já estava falando, né? Ele é um dos cotados para ser candidato a prefeito. Ele deu uma entrada aí, né? Que pode seguir esse caminho, claro. Ainda está faltando mais ou menos quando ele quase fala 2 isso, anos. Não, quando ele fala isso, já é. Já está galgando isso aí, né? Não tem mais... Não tem arrudeio, né? Acho que não tem arrudeio, não. O Paulo Vitor, ele se cacifou, e se cacifou de uma forma, assim, muito natural, muito inteligente. Paulo Vitor, a gente até comentou aqui por época da eleição dele na Câmara, que eu nunca tinha visto alguém ser eleito por unanimidade. Se bem que o prefeito deu uma vacilada ali, deixou a coisa meio que correr solta e tal, mas o Paulo Vitor, ele conseguiu isso. E aí, o Paulo saiu de lá para
para a Secretaria de Cultura, fez um trabalho ali que foi importante para dar visibilidade para o governador, o candidato a governador, Carlos Brandão, e saiu da Cultura para ser coordenador de campanha do Brandão. E em todos essas ocupações, esses espaços, o Paulo Vitor ele soube se comportar. Então, assim, hoje o Paulo Vitor é um homem de confiança do governador Brandão. Acho, inclusive, que para o projeto, se ele pretende concorrer às eleições de 2024 como prefeito, como candidato a prefeito, acho, inclusive, que a presidência da Câmara não seria o lugar ideal para ele. Ele vai assumir em janeiro, está confirmado. Ele assume, em janeiro, ele assume, mas eu acho que a movimentação correta nesse sentido seria ele assumir uma secretaria forte e mais próxima do governador. Até para ele se manter próximo do governador e, por exemplo, conquistar esse espaço de candidato do grupo brandonista, porque tem muita gente querendo esse espaço. E acho, inclusive, que se ele fica na Câmara, ele passa a lidar com alguns desgastes que são naturais de quem comanda uma casa legislativa, que, nesse caso, ele tendo a opção de estar num patamar mais alto, eu acho que seria uma escolha ruim. Assim, se não houvesse outras possibilidades mais acima, seria ideal ele, como presidente da Câmara, conquistar espaço ali junto com os vereadores para um projeto de prefeitura. Mas, no caso, como ele tem a possibilidade de ocupar espaços maiores, de mais prestígio, que lhe permitam, inclusive, maior movimentação política, acho que o ideal para ele seria realmente ficar ali ao lado do governador Brandão e deixar o vice, no caso, assumir a Câmara, a presidência da Câmara, né? É Chaguinha, né? Que é o Chaguinha, né? Que é o Chaguinha. E assim, é o tipo da coisa, John, diz que quem pode mais, pode menos, né? Então, ele numa secretaria, ele com força dentro do governo, ele pode mais. E se ele pode mais, ele pode menos. Inclusive, manter um bom relacionamento com os vereadores para pavimentar uma candidatura a prefeito. Ele já disse que vai para a Câmara, né? Ele falou isso. Ele vai assumir em janeiro. Vai assumir em janeiro. Assume. Mas eu faço a aposta de que ele se licencia em poucos dias para assumir algum cargo... Isso é uma informação ou é uma aposta? Não. É uma aposta. É uma aposta minha. É uma aposta. Ele vai seguir acompanhando e verifica. Olha, o candidato Simplício Araújo, também concorreu ao governo do estado, anunciou um voto no Bolsonaro, né? Daqui a pouco não. Na segunda-feira a gente comenta a respeito deste assunto, que foi candidato aqui ao governo do estado. Obrigado, John. Falou dia 30 e 22, né? A gente comenta sobre isso aqui na segunda-feira. Obrigado, pessoal. Bom fim de semana, viu? Obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima semana. Bom fim de semana a todos.